da Manhã, destacando mais uma vez Jair Bolsonaro no noticiário internacional. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. 1h14 aqui em Londres, onde é publicada a revista The Economist. Desde ontem, já nas redes sociais, viralizando a capa da publicação britânica nesta semana, com Jair Bolsonaro. Inclusive, eles fizeram um texto bastante duro contra o candidato do PSL. Normalmente, a Economist, ela declara apoios, a candidatos a presidente ao redor do mundo, sempre aqueles que são mais alinhados às visões liberais da revista. Mas dessa vez, na eleição presidencial do Brasil, a Economist ainda não indicou seu apoio a ninguém, mas deixou claro que não quer ver Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. A capa com o título A Última Ameaça na América Latina viralizou, como eu disse, nas últimas horas, e o texto começa até com uma conclusão bem direta, dizendo o seguinte, começa com uma afirmação bem direta, dizendo o seguinte: ele seria um presidente desastroso. A publicação inglesa, ela está acostumada a passar pito, nos eleitores brasileiros, mas dessa vez ela não economizou na tinta, não. Foi bem agressiva aqui nas palavras contra o candidato Jair Bolsonaro. Já logo de cara, o artigo afirma que se Deus é brasileiro, ele saiu de férias porque a economia está um desastre, as contas públicas esgarçadas e a violência urbana crescendo. A eleição presidencial seria uma chance de recomeço para o país, mas ao possivelmente eleger Bolsonaro, os brasileiros podem tornar tudo ainda pior. O candidato do PSL, segundo a revista, coloca em risco a sobrevivência da maior democracia da América Latina. Os editorialistas da Economist apontam que a recessão mais profunda de sua história e o desencanto pela classe política trazido pelas revelações da Lava Jato já foram brilhantemente explorados pelo militar reformado. Mas Bolsonaro mistura conservadorismo social com liberalismo econômico, numa fórmula que está fazendo bastante sucesso, e aqui eu abro aspas para a revista, eles não devem se enganar, os eleitores. A América Latina já experimentou antes essa mistura de políticas autoritárias e economia liberal. Augusto Pinochet, o governante brutal do Chile entre 1973 e 1990, foi aconselhado pelos Chicago Boys do livre mercado, fazendo uma associação com Paulo Guedes, que também estudou lá em Chicago. Eles ajudaram a estabelecer o terreno para a prosperidade relativa de hoje no Chile, mas a um custo humano e social terrível. Os ingleses ainda dizem que o lema do rouba mas faz, tão conhecido na política brasileira, no caso de Bolsonaro pode se tornar tortura mas faz. O texto termina dizendo que, em vez de cair nas promessas vãs de um político perigoso, na esperança de que ele possa resolver todos os problemas, os brasileiros devem perceber que a tarefa de curar sua democracia e reformar a economia não será fácil nem rápida. Algum progresso foi feito com a proibição de doações corporativas aos partidos políticos e também o congelamento dos gastos federais. Mas outras reformas são necessárias. O senhor Bolsonaro não é o homem que as entregará, concluiu a Economist desta semana. Tiago. Pois é, uma reportagem que vai tomando destaque, não é, professor Vila? Sim. Foi bombástica isso quando apareceu ontem, mas o Ulisses fez uma síntese assim, excelente, colocou as questões fundamentais, que são essas mesmo. Tal. Acho que valeria a pena comentar alguma coisa brevemente. A questão central do Bolsonaro, e é isso que a revista tem dificuldade de compreensão, e até alguns analistas no Brasil, não é o ideário do Bolsonaro. Grande parte dos eleitores do Bolsonaro, basta você conversar com os eleitores, sentir, ouvir, não é pelo que ele pensa necessariamente, é o que ele significa. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Ele significa o anti-PT, mesmo tendo feito muito pouco na luta pelo impeachment. Quantas vezes ele se pronunciou na luta pelo impeachment contra Dilma Rousseff e os criminosos do PT? Muito poucas vezes. E quando se pronunciou, naquela triste sessão de domingo, Câmara dos Deputados, triste pela fala dele, naquele domingo, a Jovem Pan cobriu os 3 dias, sexta, sábado e domingo, foi a mais longa sessão da Câmara dos Deputados até hoje, ele fez referência na hora do voto a um torturador como herói. Aquilo maculou o processo de impeachment, que dava a entender que o impeachment estava sendo feito contra uma presidente que tinha sido presa política e, portanto, era vingança do torturador. Invertia, quando o impeachment estava sendo feito pela moralidade, pelo respeito à coisa pública.
Então, qual é o significado que o Bolsonaro tem hoje? Não é esse de seu ideário vazio, tanto que para ele, há 15 dias fora da campanha, por um ato covarde, bárbaro, que foi o atentado de Juiz de Fora, ele deixando de falar, o que acontece? Para ele é melhor, porque ao falar ele ia criar polêmica e cairia as suas intenções de voto. Porque quando os seus apoiadores falam, o vice-presidente e o seu economista, é um verdadeiro desastre, porque os dois são medíocres. Os dois são medíocres. O economista é um medíocre, todo mundo sabe. Quem não escreveu um livro acadêmico, é medíocre. É medíocre. Não consegue escrever. Tentou falar de história, né? Falou um monte de sandice. E o Mourão é um pobre coitado. É um pobre coitado, quer falar de coisas que não sabe. Também. Ele tem mais leituras do que o Guedes, por incrível que pareça, tem mais leituras. E é mais inteligente também. Mas não consegue associar, entender o Brasil. Mas isso em síntese, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que as pessoas tendo a intenção de voto, já que não votaram, só votaram a 7 de outubro, por causa do anti-PT. As pessoas têm medo do PT, terror do PT. Estão certas de ter medo do PT. Vocês imaginam o Jaiminho, o presidente, vai libertar o Lula imediatamente e vão impor o terror, e já disse que vai impor, com aquela linguagem de bobinho, sabe? De menino que nunca trabalhou, né? Que tem relações aí, inclusive até com o Tucanato, os bobalhões do Tucanato liderados por Fernando Henrique Cardoso, né? Que ligado ao grande sistema. O PT é um partido de extrema direita, vocês não entenderam. É um partido do grande capital financeiro. Ele não é um partido de esquerda no sentido clássico. No sentido europeu, não é. E eu debato com qualquer um e mostro que não é. É que vocês não conhecem história, né? Essa que é a grande questão. Não conhece sociologia, não conhece política, não conhece nada, né? E falam que o PT é partido comunista. Isso é linguagem da Guerra Fria, seu bobalhão. Se você tá falando, isso é bobo. Ou alguém falou pra você, discorde. Isso é bobo. Não é isso. Isso é uma linguagem do que comunismo, nada. Nunca eles ganharam tanto dinheiro, o grande capital financeiro, como durante os 13 anos do PT. Que socialização dos meios de produção ocorreram? Nenhuma. Então, por isso que aqui é diferente dos outros. Aqui tem qualificação da informação. Então, as pessoas estão votando o Bolsonaro com medo do PT. E tem razão. Todos têm que ter medo do PT. Os brasileiros de bem têm que ter medo. E por que no Bolsonaro? Porque ele viabilizou a sua candidatura. E os outros não. Você acha que alguém vai votar no João Amoedo contra o PT? Vai votar no Álvaro Dias contra o PT? Ou vai votar no Alckmin contra o PT? O Alckmin teria as condições, mas se fosse um outro candidato, não ele. Eu já disse isso aqui. Ele não tem condições de ser anti-nada. Ele não é nem pró alguma coisa. Essa que é a realidade. E eu cantei a bola lá atrás. Eu vou falar pra vocês uma coisa e concluir. Aqui, nesse estúdio, em 2015, no auge nas manifestações do impeachment, ele veio um dia aqui às 15:07 da manhã. 15:07. Que ele tinha uma reunião com a Dilma, tal, os governadores, tal. 15:07. Tudo bem, eu tava aqui desde as 6:30. Aí eu perguntei ao vivo, o senhor é a favor do impeachment? Ele deu uma resposta, não explicou. Perguntei outra vez, o senhor é a favor do impeachment? Deu uma resposta que não significava nada. Aí no intervalo ele me disse aqui, sentado nessa cadeira aqui ao lado, falou assim, eu sou contra o impeachment. Porque vai ocorrer o seguinte, nós vamos assumir, o país vai estar em crise, a economia vai afundar e o Lula volta. Foi isso que ele disse. Eu disse para ele, e é coisa de homem para homem, ele não vai dizer que é mentira, hein? Eu falei, mas no Itamar Franco, em 1992, foi diferente. O país saiu do atoleiro. Ele falou, não, eu sou contra o impeachment. É isso. Quer dizer, como é que esse pode liderar a luta contra o PT, que quando o Brasil precisou, ele não estava? É isso. Então tem de entender porque a revista não entende o Brasil. O Brasil é um país complicado, como já disse, o Tom Jobim não é um país para iniciantes, para principiantes, é compreensão, é complicado entender o Brasil, né? É muito mais do que a revista disse, né? A questão é mais complexa, as pessoas têm um terror, por quê? Durante esses 2 anos o Temer destruiu a luta contra o PT, porque ele desmoralizou o impeachment, o Temer desmoralizou a corrupção do Temer. Então vocês percebem, corrupção do Temer, ausência do PCB na luta contra o PT efetiva tal, abriu o caminho para a extrema-direita, porque o pensamento do Jair Bolsonaro não é no campo democrático, é de extremismo, é claro que é extremismo, né? Assim como o pensamento do PT, mas não surgiu nada que pudesse ocupar esse espaço. Poderia ter surgido no ano passado, eu já fiz um destaque final nessa semana tratando disso, mas acabou não ocorrendo, porque o PSDB, as lideranças arcaicas, velhas, traidoras da pátria, impediram que surgisse um novo. E deu no que deu. Ulisses Neto, bom trabalho para você aí na Europa. Até mais tarde.
Até mais tarde, Thiago. Só para concluir, acho que o professor Vila falou muito bem, porque a Economist costuma escrever bobagem sobre o Brasil, não consegue entender mesmo, mas eu acho que nesse caso eles até deixaram isso claro no editorial, porque sempre declaram voto, acabaram declarando voto contra ninguém, porque é difícil mesmo a situação eleitoral que se põe aí no Brasil. Bom dia a todos. Bom dia.